Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, que satisfação estarmos de volta aqui com o nosso podcast. O nosso primeiro podcast na estreia foi um sucesso. De antemão, quero agradecer a cada um de vocês por Faxinal, por toda a nossa região, por onde quer que você esteja nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, foi um sucesso e eu tenho certeza que os próximos, como esse agora que a gente vai iniciar, o nosso segundo podcast através do nosso Faxinal Pode Mais, o podcast da cidade, também será. É um prazer imenso estar com todos vocês no nosso bate-papo aqui que a gente desenvolve e a cada podcast nós temos convidados novos e temos assuntos novos. No podcast passado, nós falamos sobre a história de nossa cidade e do nosso município. Hoje nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar sobre artes marciais. O que isso pode influenciar na vida de cada um, como esporte, como doutrina, o que pode agregar valor à nossa cidade, por exemplo, já que vamos falar aqui com pessoas que difundem as artes marciais em Faxinal, tem um projeto legal na iniciativa privada, mas que também atendem as pessoas. Vamos falar sobre o jiu-jitsu hoje, que é muito importante e que tem se desenvolvido cada vez mais. Nós temos campeões mundiais saindo do Brasil e vamos falar sobre também os faxinalenses que estão se destacando e que podem atuar cada vez mais. Estão comigo aqui hoje, nesta tarde maravilhosa, a Tassiane e o Carlos, que fazem parte da Academia Shippers e que estão em Faxinal desenvolvendo esse trabalho com artes marciais. A Tassiane é monitora, está sempre atendendo lá, pode-se dizer assim, né? Depois me corrijam se estiver errado. O Carlos é professor de Educação Física e também de Artes Marciais e nós vamos falar sobre o Jiu-Jitsu hoje. Então você que já atua e que está aí desenvolvendo a sua atividade física, atividade da arte marcial no Jiu-Jitsu, vai poder hoje se encontrar aqui nesse assunto. E é claro, quem não conhece vai ter o conhecimento também. Primeiro, é claro, uma satisfação tê-los conosco. Carlos, tudo bem? Tudo bem, querido. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e espero aí agregar. Falar um pouco da história, um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente está trazendo de diferente para Faxinal, né? O diferencial. Que legal. Olha, você sabe que a gente só acompanha pela televisão, né? Às vezes, sobre essa arte marcial tão importante. A gente veio falar lá da família Gracie, a gente veio falar de outros grandes nomes pelo Brasil e também pelo mundo. A gente também fica querendo... Às vezes tem gente que pergunta, né? Ou se pergunta, o jiu-jitsu é uma arte marcial que começou no Japão, como o judô? Será que é assim? Bom, quero que você fale um pouquinho sobre isso para a gente. E também, como é que está sendo o seu trabalho, da sua equipe, da sua academia, com toda a sua equipe em Faxinal. Vamos lá, para você contar um pouquinho dessa sua história. Você que veio para Faxinal, né? A gente sabe aí nos bastidores por que veio, né? Pelo coração. Que legal. Conta um pouquinho dessa história, dessa sua vida. Você que já atuava muito, né? E desenvolve a sua profissão como educador físico, de educação física, perdão, e como professor de artes marciais. Conta um pouquinho para a gente aí. Então, sou de São Paulo. Sou do interior de São Paulo, de Sorocaba, e, na verdade, nem tinha tanto o intuito de trabalhar com a arte marcial. O meu intuito era somente treinar. Aí, depois que eu comecei a fazer educação física, tive muito uma pressão dos meus professores para que começasse a dar aula. Demorei um pouquinho até para me engajar com a situação, mas acabei que comecei a dar as aulas de jiu-jitsu. Era faixa marrom na época. Já tinha aí um bom tempo já de marrom, na verdade. Tinha uns 3 anos de marrom já. Comecei a desenvolver, começou a dar muito certo, começou a crescer lá na cidade onde minha mãe mora, que é bem do lado de Sorocaba, em Araçoiaba. E fui desenvolvendo, fui trabalhando, peguei minha faixa preta, aí as coisas começaram a desenrolar mais, comecei a trabalhar realmente com a educação física, porque ainda, né, não tinha adentrado na educação física, tinha mais só o intuito da arte marcial. Depois comecei a envolver um pouco mais da parte física aí para agregar dentro do espaço. Mas me conta uma coisa, o jiu-jitsu é uma arte marcial que tem muito contato, obviamente, né? Isso é um esporte também, enfim, além da arte marcial. É também uma atividade física, né? Pode-se dizer assim. Sim. Já a gente volta falando, inclusive, eu quero perguntar para você das competições, como é que você começou, para a gente poder
ter esse conhecimento da sua atividade em si. Mas conta um pouquinho do jiu-jitsu pra gente. Por exemplo, eu falava há pouco que o jiu-jitsu, para mim, né, no meu entendimento, no meu conhecimento, hoje você lê tudo, você tem facilidade com a informação. Mas eu achava que tinha origem no Japão. Não é, né? Geralmente 90% das artes marciais sempre se originam da Índia, né? E vão se propagando, levando, chegam ao Japão. Porque os japoneses já têm essa característica de gostarem desde o início, né? Desde que nascem já tem que trabalhar a arte marcial. A família já exige que já cresça dentro de uma doutrina, de uma hierarquia, de uma disciplina. Então, chegou até o Japão, Mitsuo Maeda Koma veio para o Brasil e trouxe para o Rio de Janeiro a arte marcial, que na verdade o intuito, ele foi mandado para o país não pelo jiu-jitsu, ele tinha que difundir o judô. O judô. Porém, ele veio trazendo a arte que ele, como que eu vou explicar? Que ele modificou, ele adaptou de forma diferenciada, que era o jiu-jitsu, né? E trouxe para o país, chegou aqui, começou a difundir o trabalho, até conhecer a família Gracie. Que foi aí que ele se adentrou dentro da família e começou a ensinar na casa dos Gracies o jiu-jitsu como uma aula particular, né? Se não, salvo engano, Gastão Gracie e... não vou lembrar agora. Mas o principal foi o Gastão, que foi o que levou ele para dentro de casa. E o Gastão já fez com que o irmão dele começasse a treinar. Se não me engano, Carlos Gracie. Carlos Gracie. Carlos Gracie. Esse é um nome bastante conhecido da família. Exatamente. Né? Então, o Gastão trouxe o Mitsuo para dentro de casa exatamente para que o Carlos aprendesse o jiu-jitsu. E o Hélio, que é o difusor, o cara que é o mais falado, é o nome mais, diga-se assim, mais pesado da família Gracie, né? O mais lembrado. O Hélio não tinha essa oportunidade porque ele tinha os problemas, né, do corpo dele, ele era bem franzido, ele tinha medo de se machucar. E por isso, Gastão, o próprio Carlos, tinha um receio de deixar com que ele treinasse. Então ele ficava na porta ali, eles estavam treinando e ele ficava da porta assistindo às aulas. E qual que é a diferença básica, assim? Se bem que, para quem não entende, não atua, né? Eu não pratico. Eu, na minha juventude, adolescência, pratiquei karatê. Que, aliás, nós temos professores, o karatê em faxinal é bem desenvolvido, viu? Bem forte, viu? Né? O professor Alessandro Proença, um abraço, ele foi meu professor também. Enfim, qual é a diferença do judô com o jiu-jitsu, assim, que pode ser identificado nessa diferença entre as duas artes marciais? Certo. Primeiro, o judô. A questão já da disciplina. A disciplina do judô, ela é impecável. Ela é muito além do que o jiu-jitsu. Muito, muito, muito diferente. Questão de se portar, postura dentro do tatame, não há conversa dentro do tatame, não se fala um com o outro. Simplesmente você entra de modo posturado, sempre entra de costas para o tatame, reverencia o tatame, reverencia o professor, os outros ali parceiros de treino. É muito mais assim doutrinado, é uma coisa bem mais, assim, vamos dizer, segue uma linha e não tem como sair daquela linha. E trabalha cartilhas, a cartilha é sempre a mesma, as posições elas não se renovam, elas têm um padrão. Então, né, a gente vai trabalhando esses diferentes padrões, cada cartilha para cada faixa, e não sai dessa linha. O jiu-jitsu já não. O jiu-jitsu ele já é uma coisa mais aplicável e ela é, como é o nome da palavra? Ele vai se remodelando para cada um. Então, eu te ensino um armlock. Às vezes, a forma que eu ensino o armlock para você, você pode adaptar do seu jeito para que seja eficiente para você, para o seu corpo, entendeu? Então, o jiu-jitsu é diferente. E outra, a gente conversa um com o outro na aula, a gente troca muita ideia, tem muita resenha, a gente tem esse sabe, é muito mais livre, diga-se assim, né? A gente tem mais essa liberdade dentro do tatame. Eu estava lendo que o nome jiu-jitsu significa arte suave. Exatamente. É isso? Que legal, né? E agregando o valor que você falava da origem na Índia, né? É cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Muito antigo. As pessoas antigo, acham, né, que é uma os coisa budistas, nova. Os monges budistas. Exatamente. As pessoas pensam que é uma coisa que chegou agora. Não, isso demorou chegar aqui. É até isso que eu ia falar.
Aliás, ia te perguntar, né? Dessa situação no Brasil, né? Que pode se parecer recente, que a arte marcial seja até no âmbito mundial, mas não é. Então, a origem na Índia, 3.000 anos antes de Cristo, os monges budistas, né, que praticavam essa arte suave, né? E que vem, claro, com a defesa pessoal também, né? Exatamente. Que Então, é o primordial, né? O primordial disso, né? Sim, na verdade, o próprio jiu-jitsu mesmo, ele é uma atividade, né? Ele é uma arte marcial voltada para a defesa pessoal. Ele foi depois se adaptando, né, com o tempo, ficou esportivo, aí a modalidade esportiva que foi modificando o modo de se ensinar, pontuações e tudo mais. E me diga uma coisa, qualquer um pode treinar jiu-jitsu? Qualquer um. É? Uma criança a partir dos 4 anos até um senhor de 80 anos. Conheço pessoas aí que tem um amigo, Carlos Aldair Medeiros. Sim. É um grande amigo nosso. Ele é de Foz do Iguaçu, aposentado, né? Ele era delegado da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. E o homem tem 60 anos, cara. E fala pra você, se você vê o jeito que o cara é, a força, treino, empenho... Melhor que muito jovem. Melhor que muito jovem. Rapaz. Pois é. E essa questão também, outro dia, uma pessoa me perguntou, a gente falando de artes marciais e tal, perguntou assim, não, mas eu tô fora de peso, fora de forma, tô um pouco pesadinho para... a gente tava falando do jiu-jitsu, inclusive, né? Eu tenho vontade de fazer, vocês já me convidaram. Vamos ver com o tempo aí, mas tenho vontade sim. E daí? Essas pessoas que às vezes falam, eu tô fora de peso, será que eu posso praticar? Pode. E como pode? Rapaz, é uma atividade física maravilhosa. No entanto, a gente já teve vários alunos aí que tinham um sobrepeso, emagreceram muito. Por quê? Porque a parte do aquecimento é muito voltada exatamente para isso, né? Para fortalecer o corpo. Querendo ou não, todo tipo de atividade a gente consegue ganhar massa muscular. Então, ganhando massa muscular, você perde gordura. E é uma atividade bem intensa, né? Então, a parte física ali já é primordial. Pelo menos 40 minutos da aula já é físico. É um bom físico para depois a gente adentrar na parte técnica e tudo mais. Então essa parte da atividade física também se desenvolve. Com certeza. Você acha que, por exemplo, as pessoas que até querem perder peso, num condicionamento físico Sim. que se faz ali, pode acontecer isso? Com certeza. E até o atleta, né? Claro que tem diferenciais, mas a gente divide, né? A gente modifica. Tem a parte atlética, tem a parte infantil, tem a parte adulta, a parte juvenil. Então cada um tem a sua especificidade e a gente trabalha de forma diferente para que seja compatível e seja, claro, né, agregue para cada um de forma que consiga fazer para que não fique ali com dificuldades e aprender. Que legal. Ô, professor Carlos, me diga uma coisa. E assim, como é que são as aulas? Como é que você inicia esse trabalho todo assim do jiu-jitsu? Porque a gente sabe que as artes marciais, além do físico, a gente falou em condicionamento físico, mas elas também atuam de modo que a situação mental das pessoas possa se desenvolver, né? Exatamente. O equilíbrio emocional, até o sono, né? A gente conversava sobre isso em off, né? Eu que tenho um problema com sono. A atividade física em si, ela ajuda muito, né? Exatamente. Como é que se desenvolve essa aula aí no jiu-jitsu, assim? Então, a gente trabalha, né, sempre a iniciação da aula, mobilidade, um controle motor. Na questão que você falou sobre, né, a gente conversar com o aluno, saber qual que é o dia a dia do aluno, como ele está física, mentalmente, como que ele está se sentindo. Por quê? Porque tudo altera o resultado ali do treino, né? Se ele não está bem, isso vai deixar com que o treino dele já não seja tão eficiente, ele fica mais no canto. Então, a gente vai lá, conversa, troca aquela resenha para trazer ele ficar mais à vontade dentro da aula e conseguir desenvolver legal. E a disciplina? A disciplina, acho que isso aí eu não tenho o que reclamar. Isso aí é né? o que como a Tassiane mesmo gosta. Ela acha maravilhoso a questão da educação, da postura. As pessoas entram dentro do tatame, se cumprimentam todas, não tem ego, respeito, não tem valores. Pode treinar uma pessoa de extrema pobreza e uma pessoa de extrema riqueza. E São eles iguais. lá dentro não tem diferença disso. Não existe valor. Sim. É a coisa mais linda que tem, o respeito, a lealdade, a hierarquia. A gente vê as pessoas ali se disciplina é ajudarem, maravilhoso. as pessoas... cara, você precisa de alguma coisa?
você cria uma amizade, um laço, uma corrente de todos ajudando todos, seja dentro do tatame, seja fora do tatame, em tudo. Então isso é o que é mais É o mais bonito. do jiu-jitsu. Não só do jiu-jitsu, mas de Da toda a arte arte marcial, marcial. porque a arte marcial no todo, né, no todo, ela ensina isso, que ela não deve dividir ninguém, sim só somar um com o outro. Então, a arte marcial, no seu objetivo principal, sem dúvida alguma, é a união, Exatamente. a autoconfiança, a Principalmente. disciplina, né? A saúde também, né? Também. Então, que legal. E a defesa pessoal. Defesa pessoal, daqui a pouco quero falar sobre isso, quero falar sobre a defesa pessoal em si, num todo que a arte marcial ela promove, o jiu-jitsu, é claro, e quero falar também sobre a questão, viu, Tassiano, você que está aí, e a gente pode falar da defesa pessoal da mulher, o que significa isso muito hoje, né, para as mulheres que estão procurando cada vez mais. Mas, Carlos, eu quero falar com você agora sobre essa sua história com a arte marcial, né? Você falou lá do interior de São Paulo, que você é. Como é que você começou isso, desenvolver, os campeonatos que você tem participado? Como é que está essa situação e como é que foi sua vida com o encontro com a arte marcial? Legal. Então, comecei bem novo. Eu comecei lá pelos meus 5 anos. Comecei fazendo Kung Fu. Cheguei até minha faixa verde no Kung Fu. Dei uma parada. Aí fui conhecer o Jiu-Jitsu. Conheci o Jiu-Jitsu a partir dos 6 e pouquinho para 7. E depois disso eu não parei mais. Fui aluno do mestre Otávio de Almeida Júnior, né, que é um faixa vermelha, muito renomado e, claro, bem conhecidíssimo. As pessoas que sabem do meio do jiu-jitsu vão saber muito bem quem é. É um faixa vermelha, ele é o presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, ele é um dos diretores da IBJJF, né, que é a maior confederação do mundo de jiu-jitsu, que é a CBJJ. Então, me envolvi desde cedo, treinei bastante, comecei a competir já na branca. Daí na faixa branca ganhei paulista, brasileiro, sul-americano, pan-americano. Aí não parei mais. Daí continuei, graduei azul, roxa, fui lutando em todas as faixas. Aí na marrom, quando comecei a dar aula, eu tive que dar um time, né? Porque ou eu trabalhava e estudava, ou competia. Então a gente tem que dar uma ênfase contrabalancear a situação, né? Dar uma ênfase no que é mais importante para aquele momento. Então eu dei uma pausa um pouco na marrom para começar mais esse engajamento dentro das aulas das artes marciais e também na questão, né, de ensinar, de transferir o conhecimento. Então a gente tem que, ou a gente forma atletas ou é atleta. E disputou alguma competição internacional? Você falou pan-americano? Sim, disputei pan-americano, sul-americano, internacional, disputei o mundial da CBJJ da Califórnia. E pegando um gancho nisso, a gente vê muitos atletas e muitos que praticam arte marcial também, jiu-jitsu, por exemplo, fazendo grande sucesso lá fora, né? Fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Com O certeza. que se deve isso? Por que essa situação toda? Por que os brasileiros estão indo muito para os Estados Unidos difundir? Até a família Gracie tem uma história lá, né? E outros tantos brasileiros. Porque a questão aí a gente chega na valorização, né, do trabalho e do próprio nome que foi criado aqui dentro do país. Depois que foi difundido pela família Gracie, principalmente pelo Hélio, o jiu-jitsu, ele ganhou uma proporção mundial, né? E tem o Hélio, tem a família Fada, que são as duas famílias mais antigas, né, do Rio de Janeiro. Então, foi quando difundiu, explodiu, o mundo inteiro começou... Pô, o jiu-jitsu do Brasil é diferenciado, entendeu? Os caras competem, ganham tudo, tem uma gana do negócio e tem uma qualidade técnica diferenciada. Foi aí que muitos atletas que começaram a sair do país começaram a crescer. Foram valorizados, né? Tanto nas competições, até os próprios donos, né, de espaços fora do país faziam o quê? Contratavam um professor brasileiro para dar aula lá fora, exatamente por isso, pela qualidade e pelo nome, né? O renome, né? O renomado jiu-jitsu que o Brasil tem. Então, assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim. Claro, em toda modalidade, toda essa situação, também tem os profissionais, ou seja, as profissões, né?
Você é um professor de educação física. Sim. E um profissional da arte marcial, do jiu-jitsu. Todo esse engajamento que se dá. E essas pessoas, você acha então que no Brasil não teve tanta valorização em termos financeiros, por exemplo, para que as pessoas pudessem, como em outras situações da vida da gente, né, quem vive no Brasil, ou até em países de terceiro mundo, pode-se dizer assim, Sim. que buscam oportunidades em países desenvolvidos, tanto nos Estados Unidos como a Europa, enfim. Você acha que essa foi a grande sacada, o que mais atrai os competidores e até os professores? Sim e não, porque assim, tudo tem dois contextos, né? Porque tem lugares que você é muito valorizado e tem lugares que já não. Então depende, tudo tem um valor no lugar certo, Claro. entendeu? Então pode ser que em alguns lugares seja muito valorizado, aqui dentro do país também, e em alguns lugares já não, entendeu? Entendi. Então tudo vai da onde você está, do que você oferece e como você oferece, entendeu? Mas realmente, fora é sempre o brilho. E muitos professores querem realmente ganhar o mundo. Dubai, Estados Unidos, China, que hoje são muito bem pagáveis, né? Eles pagam muito bem, exatamente por essa valorização e porque eles sabem que é um nível diferenciado de trabalho que eles vão ter ali para oferecer para o cliente deles. Uma pergunta. Competidor de jiu-jitsu, né? Tem as competições aí, os campeões mundiais, tem muitos brasileiros que já ganharam esses títulos. Ganha uma boa grana? Se você for voltado mesmo para isso, se você treinar muito e competir sempre aí os eventos os principais, os maiores, que são esses da CBJJ, dá para viver bem. Só que você tem que viver para isso. Ou você é atleta, como eu disse, ou você é professor. Então, se você quer viver disso, você vai ter que viver treinando. Você tem que focar para treinar. E tem que ter também patrocínio, né? Exatamente. Para ter Tem toda a que ter estrutura, viajar. Porque não é uma coisa fácil. Ser atleta tem vários N fatores. Ser atleta, você tem que se privar de família. Muitos dificilmente aí tem namorada. Por quê? Porque é uma coisa que é bem fechada. Você tem que treinar muito. Você acorda treinando, você vai dormir, você estava treinando ainda, e é de segunda a segunda, domingos, feriados, não tem dia. Por quê? Porque é a tua profissão. Você quer viver disso? Então você tem que focar, dar 100% nisso. Você tem que estar voltado sem dividir a atenção para nada. Por quê? Para que dê resultados. Entendeu? Mas, claro, a gente está falando do lado de quem quer competir, né? Exatamente. Quem quer viver disso. Quer viver disso. Tem também quem vive disso, como é o teu caso, sendo professor exatamente. de arte marcial. Mas tem também aqueles que, como eu, que querem a atividade na arte marcial, atividade física, enfim, que daí é para o lazer, é para o entendimento, para a autoconfiança, né? Tem tudo isso, né? Sim. Cada um vai levar da forma que for mais viável para si. Como eu disse, né? Tem a especificidade de cada um. Então, tem um aluno que ele vai treinar, ele vai porque, cara, ele trabalha o dia inteiro, ele está cansado, ele está com dor no corpo, ele está enjoado de ficar em casa. Pô, vou treinar lá. Cara, ele entra no tatame, ele faz o treino, ele termina a aula, ele fala, putz, a melhor coisa do meu dia é o meu treino aqui. Tem aquele que a energia está represada, por exemplo? Com né? certeza. O cara chega lá está e tá acumulada. A hora que ele chega lá e extravasa tudo, Sai ele leve. sai zero. Que legal. Zero. Tipo, parece que tirou um peso das costas. As mães que digam, né, com as crianças. Criançada. É isso que eu quero falar. E a criançada, hein? Como é que é esse trato com a criançada na arte marcial, no jiu-jitsu, por exemplo, que é a sua atividade? Sim. A gente trabalha de forma diferente, né? Porque com a criança a gente não tem como trabalhar o jiu-jitsu, no caso, tanto a defesa pessoal a gente coloca, representativa. Porém, a gente tem que trabalhar o lúdico, né? Porque para ensinar a criança de forma, não que seja uma brincadeira, mas como se ela estivesse brincando e sendo colocado na brincadeira o que é forjando ela para chegar no ponto que ela vá se desenvolver melhor a atividade já depois de uma certa idade. Chegando ali no juvenil, né? Que daí já tem uma diferenciação. Até algumas crianças abaixo do juvenil também já se desenvolvem muito bem. Mas depende, como eu disse, de cada especificidade. Cada criança, cada adulto, cada pessoa mais velha e idosa, ela tem um modo, um tempo de aprender. Então a gente tem que ter esse
time de saber para quem, quando, como, de qual forma ensinar, para que ela não se perca, não fique avulsa e acabe não gostando da atividade. A criança, né? Ela pode começar se entusiasma, daqui a Sim. pouco ela... não quero mais. Ela perde Isso é o normal da interesse. criança, Sim. né? Mas fazer uma pergunta diante disso até. Qual que é a idade certa, assim, para os pais que querem colocar suas crianças para treinar jiu-jitsu? O mínimo que a gente estabelece lá dentro do nosso espaço é 4 anos. 4 anos. 4 anos de idade. Daí, os instrutores, né, auxiliam a aula junto a mim. No caso, a Tassiane, eu tenho o Ellison também, que é faixa roxa. Então, a gente trabalha esse processo porque a gente divide exatamente como partes, né, de idade, motora. Né? Então, a gente vai trabalhar uma sintonia mais fina com a criança mais novinha, 4, 5, 6 anos. A partir dos 7, a gente já tem um pouco mais de entendimento, um pouco mais de disciplina. Então, a gente já trabalha uma parte mais grossa, né, da iniciação motora. Aí, no juvenil, a gente já tem um pouco mais da iniciação para adentrar na parte competitiva, uma atividade mais robusta, né? Robusta. Poder tirar um pouco mais da criança. Viu? Se assim ela quiser. Eu estava ouvindo você falar há pouco, você falou que você começou no Kung Fu, né? Sim. Toda criança da minha geração, por exemplo, eu acho que quem está nos assistindo também, pode pensar, da minha geração, principalmente. Não sei se as crianças hoje em dia se lembram dele, é o Bruce Lee. Sim. Então todo mundo queria ser o Bruce Lee, né? Eu comecei a treinar karatê naquela ocasião, mas foi pouco tempo, viu? Por quê? E não era nem a arte marcial do Bruce Lee, era o Kung Fu Bruce Lee, né? Sim. Como é que você começou, por exemplo? Kung O Fu? sonho que você tinha, assim, você pensou em arte marcial como? Para você trazer até esse exemplo da sua vida, porque tem muita criança que, né, que pensa, que sonha. Como é que foi o seu início na arte marcial? Eu acho que como toda criança, quando tipo, o parente vai fazer uma coisa, um leva o outro, né? Então, meus primos começaram a fazer o Kung Fu. Na época era com o mestre Dito, né? Que é da Academia Garra de Águia. Eles começaram aí, me chamaram, falaram, viu, vamos lá, vamos conhecer. Aí acabei que fui. E daí comecei a gostar e realmente a gente assiste desenho, filme. Aí você fala, cara, que da hora, velho. Aquele Agora... gritinho do Bruce Lee, rapaz. Olha, vou te falar, viu? Na escola, na rua, né? Enfim, mas é o que move a gente, né? Sim. E daí tem gente que fica, né? Como você tinha essa Exatamente. paixão, continuou, muitas crianças também podem. E eu tive até também um paralelo, né? Porque eu saí do Kung Fu, comecei o Jiu-Jitsu, mas comecei judô também. Então, eu gostava muito de judô. Até hoje eu sou faixa marrom. Eu não cheguei à faixa preta porque parei e não dei continuidade. Tem que fazer os exames, que são bem complexos. Você tem que ler uma cartilha para fazer o exame com o mestre para ser avaliado e se você tiver êxito, aí você recebe a faixa preta. Então, aí eu não dei seguimento, mas tenho ainda essa vontade de concluir esse No trabalho. judô? No judô. Então, mas você é faixa preta de jiu-jitsu. Isso, sou Em faixa preta jiu-jitsu. 2 graus. 2 graus. 2 graus, tenho 6 anos de faixa preta. Eu quero que você conte pra gente, até também, para as crianças, adolescentes mais experientes, né? Possam entender como é que é isso. Para as pessoas que, claro, vão se enganjando ali a todo o processo e querem mudar de faixa, né? Que existe isso. Como é que se dá isso? Como é que acontece todo esse processo? Então, sobre as graduações, elas são, né, elas já têm uma linha também dentro da confederação. Então, ela já estabelece tudo, tempo, tudo certinho para cada graduação. Por exemplo, a Tassiane hoje é roxa, para ela poder pegar uma marrom, o mínimo que a federação estabelece é 1 ano. Porém, isso depende muito tanto de mim quanto dela. Se ela me mostra um grau de qualidade técnica muito maior e vai lutar um mundial e tiver êxito ser campeã mundial, eu posso graduar ela. Agora, dentro dos outros parâmetros, como eu disse lá no início, eu fiquei 3 anos de marrom. E, para mim, ainda, eu por mim teria ficado até mais. Mas o meu professor chegou, não, você vai ser faixa preta porque você está dando aula, porque você desenvolve um bom trabalho, você é inteligente e as coisas estão dando certo. A decisão é do professor, então. Sim. Então, a confederação ela estabelece um tempo mínimo, mas realmente quem avalia o seu desempenho, o grau de qualidade técnica, é o teu professor. Então, é daí... Puxa, então a minha avaliação não foi boa. Eu fiquei na faixa transparente. Não cheguei nem na branca. No karatê lá. Brincadeira, viu, Alessandro?
Enfim. Brincando. Brincadeiras à parte, olha, que legal isso, hein? Contar um pouco, porque as pessoas precisam entender, né? Sim. A arte marcial, que ela traz todos esses benefícios. A gente sabe também, viu, Carlos, que teve um momento da história aí que teve preconceito com a arte marcial. Porque algumas pessoas enveredaram pro lado da agressão. O que você acha disso? Então, a arte marcial em si, ela sempre foi assim meio mal vista, né? Porque as pessoas acham que quem faz arte marcial é para brigar, é para isso. E pelo contrário, o que a gente trabalha sempre dentro do espaço primordial mesmo, a gente sempre faz o quê? Conversa com o aluno e faz com que ele entenda o quê? Cara, você faz arte marcial, o máximo que você pode usufruir dela é saber se defender. Então, jamais você vai iniciar uma briga, você vai agir de má conduta para querer se aproveitar de alguém leigo numa situação que você sabe que você vai ter vantagem. Entendeu? As pessoas brincam, porque eu sou uma arma branca. Realmente, você tem uma diferenciação de uma pessoa leiga. Por quê? Porque ela não treina nada, ela não sabe nada. Você sabe pontos, torções, imobilizações, pode chegar no ponto de fraturar. Então, essa vantagem, então a gente já trabalha exatamente isso. Se brigar, você está fora da equipe. Acidente pode acontecer até no treino, né? Mas acidente, né? Acidente é uma coisa. Agora, você fazer algo por maldade por intenção, aí a gente já não, para nós, já não é viável, entendeu? Já não serve. Bom, a gente fez aqui um início falando da história do jiu-jitsu, né? Falando sobre isso, principalmente os jovens que cada vez mais estão gostando das artes marciais. A gente falou do profissionalismo, né? De todo esse desenvolvimento, do que é ser um professor e o que é ser um competidor. São coisas distintas, pode parecer óbvio, mas é a dedicação àquilo, né? Você vai se dedicar para ser um professor, que é o seu caso, ou para ser um competidor, né? Sim. E no seu caso, você se dedicou a ser um professor, né? Sim. Como é que se deu esse trabalho para chegar, para você trazer esse investimento para a Faxinal? Agora eu quero falar do Carlos empresário também, sobre esse investimento, falar um pouco dessa sua academia, a Shippers, né, que tem os alunos de Faxinal e também, creio, da região, enfim. Como é que se dá esse trabalho? O que te trouxe para a Faxinal? Então, como eu disse, a gente iniciou esse trabalho da Academia Shipper dentro de São Paulo, vinha conhecer a Tassiane, né? Aí a gente começou a namorar, vim embora para Faxinal. Foi o coração. Foi a Tassiane que me trouxe para Faxinal. Você já conhecia Faxinal? Rapaz, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Se perdeu quando estava vindo para cá a primeira vez? Dei uma volta que você não tem base de onde eu fui parar. Mas olha as voltas que o mundo dá e que o coração faz se encontrar. Pra você não é ver. isso? E hoje, estou aqui, como até a própria Tassiane fala, as outras pessoas falam, hoje eu sou faxinalense, né? Eu levo o Faxinal para as competições, eu levo o nome da cidade comigo, né? A gente está sempre envolvido em tudo. E o trabalho que a gente desenvolve, que eu desenvolvi de São Paulo e trouxe para cá, é exatamente esse. A gente tem... É todo um processo, né? Porque para ser professor também não é só pegar, ir ali, alugar um espaço, colocar um tatame no chão e sair dando aula. Entendeu? A gente é confederado aí nas maiores confederações da arte. Para você, abrir uma empresa nesse sentido, né? Uma academia... Para você participar de competições, para você também lá a sua atividade desenvolver, quais são os processos aí? O que precisa? Então, exatamente. A gente precisa, primeiro, claro, da vontade de todo mundo participar, que é o primordial. Mas a gente tem que ter muito auxílio. Primeiramente, a gente tem que ser confederado. Sem estar confederado, você não participa de evento algum, principalmente os eventos de grande Confederação proporção. Brasileira, é isso? De Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, a CBJJ, aí tem também aqui a gente, esse último evento que a gente foi, que é a da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, a CBJJE, assim também como a FPJJ, né, a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que o mestre Otávio é o presidente da federação. Depois desse, né, a gente tem que fazer as carteirinhas. A gente tem todo o procedimento de avaliação do aluno, a gente filia o aluno, para daí começar todo esse processo, para que o aluno treine, faça todos os procedimentos, consiga chegar numa competição e desenvolver de boa, né, uma boa qualidade de técnica lá e ter o resultado que ele tá procurando, né, que ele quer ser um campeão. Então a gente tem que trabalhar muito, primeiro dentro do nosso espaço,
para ter muito êxito fora dele. E já temos aí campeões em vista? Porque assim, o professor, né? O professor ele já bate o olho, ele sabe ali. Ele não pode ficar fazendo distinção, porque senão ele desestimula até os outros, né? Sim. Tem muito disso, né? Mas enfim, assim, no trato ali, no treino, Exatamente. já tem. Como é que está esse desenvolvimento dos nossos futuros campeões em faxinal? Graças a Deus a gente tem um pessoal. Nosso time ali é show, é número 1. É competição individual e em equipe ou não? Como é que funciona? Ele funciona, a gente vai, por exemplo, em 10 alunos. Se os 10 forem campeões e essa quantidade de pontuação for a maior, a equipe também ganha como campeã do evento. Então, cada um ganha a sua medalha ali, a premiação. E se a pontuação maior da equipe for a primeira, também a equipe é premiada exatamente porque foi a equipe que mais venceu no evento. Então, todo mundo ganha. Entendi. E vocês estão com quantos alunos ali? Hoje, em torno, aí, mais ou menos, de uns 40, 50 alunos. 40 alunos. De várias faixas etárias. Exatamente. A gente tem desde o mais novinho até... assim, dizer que velho, a gente não tem, assim, pessoas de muita idade, né? O máximo que a gente vai chegar é aí nos 40 anos, mais ou menos. Não, a gente chega a 51. 51. Opa, 51. Então eu posso chegar lá. Ixi, Posso chegar Mas lá. com certeza. mas Eu com posso. certeza. Por exemplo, se eu quero chegar lá na academia. A academia fica na rua São Paulo, né? Pertinho da Rádio Clube ali. Quase esquina com a rua José Martins Vieira, bem no centrão da cidade. Então, se eu quero chegar lá, o que vai acontecer? Olha, eu quero me inscrever aí. Qual o primeiro passo? Vocês vão fazer o quê? Assim, no acolhimento, né? Sim, primeira coisa é a gente conversar, né? Ver se você tem algum problema que vá dificultar o seu trabalho ali, o seu processo de aprendizado. Você tem alguma lesão, você tem algum problema de saúde, você toma algum remédio. A gente sempre, né, em todo esse processo, dentro do nosso contrato ali, quando o aluno está entrando, a gente diz que a gente não exige, mas seria excelente que o aluno fizesse uma avaliação física. É importante, né? Para ver se ele não tem nenhum problema de respiração, pulmonar, ou se ele não tem nada que seja agravado na atividade, para que ele possa desenvolver sem ter medo, entendeu? O médico fala, pode ir lá, tá tudo certo, manda bala, meu querido. Que legal. Porque o primeiro passo é sempre ter esse cuidado de saber quais são as limitações do aluno, para depois que a gente consiga trabalhar de forma mais adequada a ele. E me diga uma coisa, o nome da academia, como é que surgiu o nome da academia? Tipper. O CrossFit ele tem muitas partes assim de treinos, né? Então eles têm vários nomes específicos para cada atividade. E o Tipper é um dos treinos assim bem extensos, longos, pesados do CrossFit. Tipo, é 1 hora, tem 100 abdominais, 200 flexões. Então é um treino bem pesado. Rapaz, você me cansou já. Aí eu vi o nome, falei, cara, que nome da hora. Gostei do nome. O que eu vou fazer? Vou colocar o nome da academia de Tipper. Aí fui atrás, fiz o logo, eu mesmo fiz o logo. Corri muito atrás, bacana. Patenteei, né? Para ter certeza que não existisse outra academia com o mesmo nome, para que eu não estivesse fazendo um plágio, né? Porque isso aí também traz problemas futuros. Tem que ter todo cuidado. Deu tudo certo. E aí estamos aí, até hoje com o nome. Você começou essa academia em Faxinal? Não, ou não? Você tinha em São Paulo? Isso, a Tipper 1. Aqui, por isso que a gente no nosso Instagram é Tipper 2, porque a 1 era em São Paulo. Entendi, que legal. Agora uma pergunta muito bacana, que as pessoas estão se fazendo, pelo menos que eu tenho acompanhado aí pelas redes sociais, pelas informações que chegam, quando a gente fala de arte marcial. Mas eu quero falar com a Tassiana. Tassiana, por que as mulheres estão procurando tanto o jiu-jitsu, hein? Claro, o Carlos, como professor, vai poder falar dessa instrução toda que se dá para as mulheres. Mas assim, você como mulher, por que você acha que as mulheres estão procurando tanto o jiu-jitsu? Por causa daquelas brincadeiras sem graça que a gente tem, tanto dos colegas de trabalho, quanto de familiares, que muitas vezes se dá o abuso, né? Se dá abuso tanto sexual quanto agressivo, às vezes, do próprio marido. Já tive alunas que nos procuraram justamente por causa disso, que queria, né, uma defesa pessoal justamente por isso. Eu mesma já passei por uma situação dessa, onde a pessoa não foi nada muito extravagante, né? Mas é aquelas coisas de vir pegar na cintura da gente, que é aquela mão boba, querer baixar a mão, sabe? E no jiu-jitsu tem uma, como é que eu falo? Uma posição? Não uma posição. Uma movimentação
se chama esgrima, onde você pega embaixo e levanta a mão do seu oponente, né? E nisso a pessoa veio com aquela mão boba, assim, para mim, na minha cintura, peguei na esgrima e levantei o braço dele foi parar no meu ombro. Já imobilizou, já. Não, porque a gente ia tirar uma foto, né? Então, estávamos em um grupo. Entendi. E nisso a pessoa veio pegando a minha cintura, mas a gente entende que tem uma maldade ali. A gente, mulher, a gente está em alerta, né? Não, fato é que as mulheres, as agressões físicas, violência doméstica, violência sexual, isso, infelizmente, acontece muito no Brasil. Sim. Então, eu acho que a mulher, por conta disso, né? Essa é a minha opinião também, você está falando, estou até corroborando contigo. Está trazendo muito mais as mulheres para a defesa pessoal, né? E estão encarando essa situação de perto, né? E procurando ter o conhecimento, por exemplo, do jiu-jitsu para a defesa pessoal, né? Sim, exatamente. Tanto que nem a gente tem um horário próprio, específico, somente para as mulheres. Tem muita mulher participando lá? Graças a Deus. Que legal, que bacana. Temos muitas mulheres que participam. E, assim, elas vão justamente por causa disso. E nas aulas, eu sou instrutora delas, mas o Carlos sempre ali me auxiliando, me ajudando. E eu procuro passar muito sobre algumas técnicas, às vezes, de uma situação que elas podem, Deus queira que nunca ocorra, né? Mas se Deus do livre acontecer um dia, elas sabem de como se livrar, né? Se um agarramento, pegar no braço e for agarrar pela cintura, puxar, pegar pelo pescoço. É muitas movimentações no jiu-jitsu que ajudam a gente a escapar disso aí. Eu entrei no jiu-jitsu justamente assim. Quando o Carlos e eu começamos a namorar, ele foi me ensinando essas técnicas brincando em casa. Tipo, se Deus do livre acontecer alguém pegar, fazer assim com você, você faz tal coisa. E foi assim que eu fui entrando no jiu-jitsu. E o dia que me aconteceu essa situação aí, Sim. foi onde eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre o jiu-jitsu, porque você me ajudou numa situação meio tonga assim, né? Imagina uma situação... Pode ajudar muito, né? E daí, relevante. esse contato indesejado, né, que pode acontecer, as mulheres acabam se defendendo. Que Sim. bacana. Então, esse é o principal motivo, assim, né, para as mulheres. É claro, também a mulher, assim como o homem, todos iguais, nós temos as mesmas pretensões, pode-se dizer assim, né, de também ter o bem-estar físico, mental. Algo Isso a mais, também né? é muito bom para a bom. mulher, que os exercícios que passam no aquecimento do jiu-jitsu, nossa senhora, no físico, né, que a gente fala, é extenso e bem intenso. Então, ajuda muito na perca de peso para definir, ajuda demais. Então, assim, a gente tem até, sobre a defesa pessoal, voltando um pouquinho, nós damos curso todo ano sobre defesa pessoal, somente defesa pessoal, para as mulheres. Todo ano para a as gente mulheres tem. especificamente? Exatamente, somente para as mulheres. Porque algumas, às vezes, não dispõem do tempo para estar lá no treino todos os dias ou 3 vezes na semana, não dispõem desse tempo. Então, todo ano a gente faz uma, como é que eu posso dizer? Uma ação, não é uma ação, né? Realmente, é um curso, né? É um curso que a gente disponibilizar um aprendizado diferenciado para que elas tenham esse acesso. Ano passado a gente fez em setembro, esse ano a gente está querendo colocar agora em julho, né? Para as mulheres já ter mais uma... Porque julho também entra as férias das criançadas e tem as mães que querem trazer as filhas. Que legal, hein? Tem muito disso? Tem. Tem a prática ali do jiu-jitsu em família? Nossa senhora, eu Bastante. tenho mais de 5 famílias ali com a gente. Pai, mãe, filho, filha, primo. Nossa senhora, tem demais. Que um vai levando o outro, né? Que nem o Carlos falou quando ele iniciou com os primos dele. Um vai levando o outro. Primeiro começa o pai, daqui a pouco traz o filho, ou às vezes começa o filho, daí traz a mãe, aí traz o pai. Bom, isso é muito bacana, mas assim, pegando ainda no mesmo caminho com a informação, o chamado gancho, pegando um gancho aqui, não é o gancho não de boxe, viu? Não. Viu? Deixa eu te fazer uma pergunta, para vocês dois, é claro. Ação social, o atendimento, como é que... eu vejo muito falar nisso, né? E a gente acompanha também muitos grandes campeões, aliás, que saíram de projetos sociais. Vocês, claro, têm um trabalho excepcional na vida privada, na academia, que é uma empresa também, né? Mas, assim, participar de um projeto social também faz parte do pensamento de vocês? O que vocês acham disso? Sim, não, nós temos esse interesse. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, né? A gente vai se organizar direitinho e ver se a gente já consegue começar aí um projeto social, para as crianças principalmente, né? Para as pessoas que precisam, né? Ter uma parceria, né, com a iniciativa pública e o privado, para que a gente possa atender, né?
Tem acesso a todos, né? Acesso a todos. Todos têm um acesso. Sim. Que aqueles que são menos favorecidos pela sorte também, mas têm a vontade, né? Que também pode surgir grandes campeões, porque não tem oportunidade, não pode também. Essa dificuldade existe. Muitas vezes não conhece, né, a modalidade. Não conhece também. Então, quando a gente vê, quando o Carlos abriu a Tipper aqui em Faxinal, muita gente não conhecia o jiu-jitsu. Faxinal mesmo. Eu falando assim, né? Que eu acho que foi conhecer o jiu-jitsu mesmo quando a gente veio para Faxinal, porque não tinha nada assim, né? Tinha, lógico, tinha o karatê, tinha o muay thai, tem até hoje, né, as duas modalidades, sim, mas o jiu-jitsu não se ouvia falar. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar do jiu-jitsu. Que bacana. E muitos que entraram também com a gente nunca tinham ouvido falar. Então pode-se dizer que você iniciou bem isso aí em Faxinal, né? Graças a Deus. E que bom, né? Abrindo caminhos também. E assim, na academia de vocês, tem só jiu-jitsu ou tem outras modalidades também? Como é que funciona? Tem ou não? Tem mais. Eu trabalho com boxe, com o muay thai. Aí o gancho então que eu falei, com o judô, né? Com o jiu-jitsu, com a defesa pessoal. Daí a gente tem também o cross-training, que a gente está dando início agora. Tem o personal class, que é a performance, né? Eu trabalho a parte da musculação, só que só voltada para performance individual. Entendi. E como é que faz para as pessoas que estão nos assistindo agora, para que entrem em contato com vocês, que possam fazer parte desse trabalho de vocês, procurar a Academia em Faxinal, os faxinalenses também, as pessoas que estão nos acompanhando por todo o Vale do Ivaí, a nossa região, por onde quer que estejam, né? E também próximos, é claro, para que possam visitar Faxinal também, e principalmente para os faxinalenses. Como é que faz? Então, a gente tem a nossa rede social Instagram, né? Que muitas pessoas entram. Eu geralmente gosto de mandar o link do nosso Instagram para a pessoa conhecer o nosso trabalho, ver as modalidades que a gente tem. E lá no Instagram mesmo tem o nosso link do WhatsApp, tem o nosso link do nosso aplicativo, que a gente tem um aplicativo também, né? E por lá mesmo eles podem agendar uma aula experimental. A gente, né, dá essa oportunidade de fazer uma aula. Como é que encontra vocês no Instagram? É no @Tipper Brasil 2. Mostra pra câmera lá o Tipper aí, olha lá. Tipper, olha lá. Tipper Brasil. Tipper Brasil, olha lá. É só você no Instagram, então. Eu tô seguindo eles lá e tenho acompanhado e já tô interessado. Só tá me faltando tempo, mas meu pai diz assim, tempo você arruma, rapaz. Pra tudo, né? Tudo questão de prioridades. Prioridade, é verdade. Mas que papo bacana, olha. A gente poderia ficar aqui um tempo bem maior falando, tem muito mais coisas a se explorar dentro das artes marciais. Sim. E dentro do jiu-jitsu, né? O carro-chefe do trabalho de vocês é o jiu-jitsu, a gente sabe disso, mas como vocês já disseram aqui, muitas modalidades também. E espero tê-los em uma outra oportunidade também para a gente falar das competições, né? Legal, né? Com certeza. Trazer aí os futuros campeões para que a gente possa falar. Isso será muito importante. Quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast. A gente fala sobre Faxinal, sobre a nossa cidade. É o Faxinal Pode Mais. E desejar uma ótima sorte sempre nesse trabalho maravilhoso que é levar o esporte, né? Levar a doutrina, levar a disciplina e o autoconhecimento, atividade física através das artes marciais. Obrigado, gente. E que vocês quiserem, o espaço está aberto aqui para falar nessa parte final que vocês quiserem. Só sigam a Tipper lá e vamos lá fazer uma aula experimental com a gente que vocês vão adorar. Tem aula experimental? Tem. Sim, para todas as modalidades. Muito bem. E nós agradecemos a oportunidade, né, de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, falar sobre ele, o seu convite, tudo muito legal. Gostamos muito, foi muito gostoso a gente conversar, poder desenvolver um pouco, mostrar um pouco do que a gente está trazendo, do que a gente quer desenvolver ainda mais dentro de Faxinal e quem sabe até fora dela. Que legal. Isso. Obrigado. A Tassiane e ao Carlos, que são proprietários da Academia Tippers Brasil, em Faxinal, que atuam com as atividades nas artes marciais. E você, faxinalense, vamos valorizar quem está investindo em nossa cidade. Que bom, né? E no programa passado a gente falou da nossa história em Faxinal. Nesse programa a gente fala na história que tem a sua continuidade. E assim, a cada programa a gente vai trazer um tema diferente, a gente vai falar de todos os temas, tudo o que interessa a todos nós faxinalenses. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, fico muito feliz. Obrigado aos nossos convidados mais uma vez, que Deus abençoe a todos e espero todos aqui nos acompanhando, sempre através do nosso podcast, o podcast da cidade, o Faxinal Pode Mais. Tchau, gente, muito obrigado e até mais.